Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos os presentes, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham via internet, neste momento de culto, de adoração ao Senhor. Que nós possamos estar com os nossos corações voltados neste momento, totalmente, plenamente, 100% para engrandecer o nome do Senhor, louvar e exaltar o seu nome. Amém? Você está feliz por estar na presença do Senhor? Amém. Então ore agora ao Senhor, diga: obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Obrigado, Deus, Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus, Pai. Em Ti, Senhor Jesus, nós nos maravilhamos. Louvado seja o Teu nome. Em todo tempo queremos, Senhor, louvar o Teu nome, engrandecer ao Senhor. Aleluia, bendito é o Teu nome, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Bendito é o Senhor. Amém, Jesus, amém. 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 Eu te convido a ficar em pé e abrir a palavra do Senhor. Amém. 1 João, livro de 1 João, o capítulo é o 1, o versículo é o número 5. Andando na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Este é o nosso Deus. Aleluia. A luz do Senhor reflete a sua santidade. E é onde que nós devemos andar? Sob a luz do Senhor. Amém? Então diga e cante: vivo na luz, eu sou do Senhor, pertenço ao Senhor. Ele me ama profundamente e eu quero sempre permanecer nos seus caminhos, seguir os seus passos, na luz do Senhor. Amém? Teu amor me surpreende. Não consigo expressar. Tua graça me sustenta. Outro igual a ti não há. Mesmo sendo pecador, tu me amou.
Senhor. Aleluia. Teu amor e ela não se apagará. Eu sou salvo em ti, vivo na luz. O teu amor e ela não se apagará. Vivo na luz, vivo na luz do teu amor e ela não se apagará. Vivo na luz, vivo na luz do teu amor e ela não se apagará. Aleluia, glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ensina esse povo, Senhor, a viver na luz do Senhor, a luz que reflete tua santidade sobre nós, Pai. Que nós possamos ser sal e ser luz nesse mundo, Senhor Jesus. Aleluia. Porque o Senhor, Pai, é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O Deus que criou os céus dos céus, criou o homem, criou a natureza, os luminares. Ele está aqui no nosso meio e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és soberano, Senhor. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus.
Dê glória a Deus na sua vida e na minha vida. O que seria de nós sem o Senhor? Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Só tu és Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu Senhor. Aleluia, aleluia. O Deus Criador se fez carne, habitou entre os viventes aqui nessa terra, teve seu ministério, morreu em função dos nossos pecados, pagou um preço, a morte da cruz do Calvário, para que a liberdade fosse alcançada pelas nossas vidas. Nós alcançamos a liberdade no Senhor, alcançamos a redenção, os nossos pecados foram remidos e nós o aceitamos, e aqui estamos para louvar ao Senhor, ao Deus vivente, ao Deus que se fez homem, que passou por morte de cruz, mas ressuscitou. Aleluia, porque Ele não é deste mundo, o seu reino é eterno, é sempre eterno, é celestial. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome eternamente. Aleluia. A luz se escondeu, a terra estremeceu, enquanto morria o Criador. Veja o céu se abrir, olhos ressurgir,
Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por tão grande amor por nossas vidas, Senhor. Assim como cantamos, teu amor me surpreende. E nós não conseguimos expressar, de fato, Senhor, não conseguimos expressar tão grande amor, a ponto de morrer por nós, uma morte de vergonha, a morte da cruz. Mas o Senhor ressuscitou. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. E nós queremos entregar louvores ao Senhor todos os dias das nossas vidas enquanto vivermos, ó Pai. E dizer, Senhor, a Ti, ao Rei dos Reis, eu consagro tudo o que sou, tudo que tenho, pois toda glória Te pertence, Senhor. Todo louvor, toda adoração é para Ti, tão somente, Pai. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei, Senhor, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-Te com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória Te pertence, Senhor. Aleluia. Toda glória é Tua, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, receba a nossa adoração nessa noite, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, receba, Pai. Tu és digno, Senhor. A honra, a glória, a força
Aleluia. Somente a Ele. Ao a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Aleluia, Senhor. É muito bom poder louvar o Teu nome, Senhor. É muito bom, ó Pai, ter vida, ter saúde para subir até o ajuntamento e poder Te honrar, Senhor, poder Te glorificar, poder, ó Pai, Te exaltar, Senhor. Te dizer, ó Pai, que louvaremos ao Senhor por toda a eternidade, pois Tu és digno, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite de amor, noite de louvor, noite de adoração, noite de vida. Obrigado pela presença do Teu Espírito aqui conosco, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Fica conosco, Senhor. Continue aqui neste local, nesses momentos que antecedem a pregação da Tua palavra. Fale, Senhor, continue falando as nossas vidas através do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, tudo para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos sentar, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um domingo, mais um período de louvor ao Senhor. Houve alguém que disse certa vez, e tem muito a ver com o que nós vivemos nesse período agora de louvor ao Senhor. Disse o seguinte, que nós poderíamos viver uma vida inteira longe da casa do Senhor, mas nós não podemos morrer longe da casa de Deus. E tem algo semelhante com a palavra do Senhor nessa noite, porque se nós morrermos longe da casa de Deus, morrermos longe da presença do Senhor, nós perderemos momentos como esse, de louvor na presença do Senhor, junto dos anjos, dando a Deus glória, a honra e o louvor. Só a Ele que é digno. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 15, nós vamos ler a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. Aqueles que forem encontrando, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus continuou, e certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo,
partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Nós, Senhor Deus, estamos aqui nesta noite para ouvir a tua palavra. Usa a minha vida, Jesus, para ministrá-la, Senhor Deus, conforme a tua vontade. Fala com a tua igreja, Senhor Deus, aquilo que é preciso falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Com certeza é, se não a mais conhecida, uma das parábolas que o Senhor conta, a mais conhecida na Bíblia. Você com certeza já ouviu ministrações sobre esse texto, você com certeza já viu vídeos sobre esse texto, você já ouviu canções quanto a essa parábola, esse conto de Jesus. Mas todas as vezes que Jesus se assentava e contava uma parábola, ele queria transmitir algo, queria transmitir um ensinamento. E Jesus está aqui. Se você ler o começo do capítulo 15, vai ver que Jesus estava ali assentado diante das pessoas, não é? Diante de pecadores, de cobradores de impostos. Então quem chega para ele são os escribas diante deles, diante de Jesus. Então ele vai relatar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e depois ele relata, ele conta sobre o filho pródigo. E por se tratar de um texto tão conhecido, de um texto tão que nós já ouvimos por muitas vezes, às vezes pode ser que nada seja novo. Mas eu tenho algo a dizer nessa noite. Todas as vezes que o Senhor fala com a igreja, Ele sempre tem algo importante para dizer. Ele sempre tem um ensinamento novo, e sempre que Ele traz um texto à igreja é porque é necessário que a igreja escute. E assim como nós cantamos, e assim como foi dito, não é? Nós conhecemos essa parábola, e lá no final o filho volta para a casa do pai, não é? Ele teve tempo para isso. E quando ele volta para a casa do pai, então, ele pode regozijar-se da presença do pai. Ele pode regozijar-se da presença das festas, não é? E nós vamos tentar, analisando esse texto, não é? Nós vamos trabalhar alguns pontos de sentimentos que passaram na vida deste jovem e também na vida deste pai, que nós temos muito a aprender. E há um certo paralelo entre as ações do filho pródigo quando ele sai da casa do pai e para ele então retornar. São opostos esses sentimentos. Então, nós vamos tentar no texto ver alguns deles. No verso 12, quando diz que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Nós podemos ver que o filho nesse momento tem um sentimento egoísta.
Um sentimento de, olha, pai, eu não quero mais a vida que eu tenho levado. Eu não quero mais saber do que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a minha vida. Ele já não se importa mais com o que o seu pai pensa, ele já não se importa com o que o seu irmão, não é, mais velho pensa. Ele já não se importa com aqueles que estão à casa do pai, que servem o pai, pensam. Mas ele quer viver a vida dele. Ele quer passar a viver uma aventura, não dentro da casa do pai, mas no mundo. Então nós com certeza podemos ver que este filho é um filho que tem um pensamento egoísta. Ele não está nem aí mais para o pai dele. Ele já não quer mais saber, pai, olha, me dá a parte da minha herança. Me dá o que é meu. Eu quero sair por aí, quero gastar o que é meu, quero viver a minha vida. Os seus desejos, busca de felicidade, de satisfação pessoal. E não é assim muitas vezes conosco. É lógico que para aqueles que são mais jovens hoje, talvez seja mais fácil, não é, a gente pensar, olha, eu não quero mais o meu pai é careta, o meu pai fica me enchendo o saco, o meu pai fica cobrando eu de tantas coisas, eu não quero mais, eu quero viver a minha vida. E do outro lado eu tenho o pai. Qual o sentimento que esse pai está vivendo de ouvindo o seu filho falar para ele, olha pai, me dá a minha herança, que eu estou indo embora. O que aquele pai estava ouvindo? O que aquele pai estava sentindo? Um filho egoísta, criei um filho, e hoje ele está me dizendo isso? Então nós temos um jovem com um sentimento puramente egoísta, querendo viver a sua vida. Mas em paralelo a este sentimento egoísta, nós vamos ver que quando eu vou tentar trabalhar com vocês nessa noite, esse sentimento do sair de casa e do retornar a casa, tá bem? Então não vamos perder isso da mente, tá bem? Então ele sai de casa com um sentimento egoísta. Mas depois no verso 23, quando você lê esse texto, você vai ver que agora o que acontece? Agora há festa dentro da casa. Há um regozijo, há uma alegria, há um compartilhamento, não é? Então agora, não que seja apenas o sentimento do filho, mas o que o filho está vivendo naquele momento, agora retornando para a casa do pai, na festa, é um sentimento altruísta, é um sentimento de compartilhamento, é um sentimento de repartir um com o outro. Então olha só, irmãos, nós temos um jovem que quando sai de casa tem um sentimento egoísta, mas quando retorna para casa, tem um caráter transformado, tem um caráter mudado. Agora ele participa junto, ele compartilha, ele doa, ele dá. E ele não se importa também se é para quem que ele está dando, porque o relato vai falar que é para os trabalhadores da casa, que estavam ali compartilhando e regozijando-se junto com ele. Então, irmãos, quando esse jovem volta para casa, o sentimento egoísta foi deixado pelo caminho. O sentimento egoísta foi deixado lá junto com os porcos. E agora há um caráter novo nesse jovem. Há um caráter de compartilhamento, há um caráter de doar, há um caráter de você ser alguém melhor. Alguém disposto a compartilhar com o teu próximo. No verso 13, ainda no verso 12, não é? Diz que o pai então repartiu os bens entre os dois. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre o pai, tá bem? Mas no verso 13, diz que o filho então ajuntou as suas coisas e alguns dias depois ele saiu. Obstinado, ele sai com a sua herança e vai viver a sua vida. E é justamente esse sentimento, não é, que esse jovem possui agora. Ele é um jovem obstinado a viver a sua vida. Não há nada e ninguém que pode me impedir de viver a minha vida. Eu vou me levantar, vou juntar as minhas coisas, o meu pai já me deu a minha parte, o meu dinheiro, e agora eu vou viver a minha vida. Não há nada que houvesse que o pai pudesse dizer a ele. Nada que o pai pudesse chegar ao jovem e falar, olha filho, não, mas vamos tentar diferente, vamos agir diferente. Olha, você não gosta do que eu estou fazendo? Não haveria o que o pai fizesse para ele naquela hora.
porque ele estava obstinado a viver a sua vida, a ter esta experiência. E talvez você, que seja um pouco mais velho, tenha vivido isso na sua vida. Saiu da casa dos seus pais um dia, olhando para os seus pais e falaram: olha, eu não quero mais saber, eu quero viver a minha vida. Dá o que é meu, que eu não me importo mais com o Senhor. Esse sentimento obstinado é um sentimento irredutível, é um sentimento de alguém que fecha os olhos e toma um rumo na vida, toma uma decisão, e ele quer viver aquela decisão sem que haja nada que o impeça. E não havia nada que o pai pudesse fazer. Por isso o pai toma essa atitude de dar a ele a sua parte. Não adiantava nada o pai tentar reter o seu filho em casa. Um sentimento era inflexível. Esse sentimento era um sentimento que não houvesse o que pudesse mudá-lo. Então ele parte para a sua aventura. E nós que conhecemos o texto, que já ouvimos sobre esse texto, podemos dizer que aventura, não é? Um jovem rico que tinha uma herança, que passou alguns bocados na vida. Há 2 semanas atrás eu estive aqui com os jovens e nós lemos um texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, não é? E depois nós lemos um texto em Provérbios, e esse texto ele cabe muito bem para essa passagem, porque diz assim, olha, Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que para o homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Nós hoje que conhecemos o relato por inteiro, sabemos qual foi o caminho que esse jovem tomou. Mas ele não sabia. Ele tinha em mente apenas uma coisa: viver a sua vida longe da casa do Pai. Meu irmão, se houver no seu coração um sentimento como esse, de viver uma vida longe da casa do Pai, cuidado. Cuidado, porque nós ainda temos tempo, mas pode ser que esse tempo cesse um dia. E como eu disse, nós percamos a chance de estar na presença do Senhor, louvando a Deus com os anjos. Esse jovem ainda teve tempo de voltar para a casa do Pai, nós sabemos disso. E esse verso 13 não é que fala sobre essa obstinação, que fala sobre esse impulso desse jovem, desse desejo inflexível de viver a sua vida. Tem um contraponto no verso 21, porque quando esse jovem passa por um problema, passa por aqueles bocados, não é? Aquelas dificuldades que nós vamos ver daqui a pouco, o verso 21 diz que diante do pai, ele diz assim, olha pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Então outrora um jovem obstinado, agora ele está humilhado. O seu caráter foi transformado diante do seu pai. Todo aquele impulso, toda aquela pompa de dizer, pai, eu não quero mais viver a vida que o Senhor tem para mim, agora ele está olhando para o seu pai dizendo, pai, me perdoa. Me perdoa porque o que eu fiz da minha vida, eu não devia ter feito. E eu estou aqui, arrependido. Me perdoa, pai. Humilhado, esse jovem volta para casa. Humilhado, ele diz para o seu pai, nós não sabemos a condição, mas nós podemos tentar entender que ele voltou com muita fome, talvez despido de sua roupa, porque andado por um caminho longo, talvez abandonado, assaltado, talvez, porque levaram todas as suas coisas. Qual foi a condição que ele voltou diante do Pai? Essa é a nossa condição diante do Senhor. Estarmos humilhados a cada dia, assim como esse jovem se achegou diante do Pai. Não cabe a nós, irmãos, sermos obstinados. Querendo viver uma vida longe do Senhor. O que cabe a nós, hoje, é nos humilharmos diante da presença do Senhor. É nos humilharmos diante da presença do Pai e dizer a cada dia, Pai, eu tenho pecado contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Senhor, me perdoa.
Para subir aqui, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Você, para tocar, para cantar, precisa pedir perdão ao Senhor. Porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. Aquele que era digno foi para a cruz, como o irmão Adilson ministrou. O jovem agora está humilhado diante do seu pai. Nós voltamos para o verso 13 agora, e o jovem então junta suas coisas, não é? E sai da sua casa. Há uma ruptura, há uma separação, há uma divisão. O pai fica em casa, olhando para o caminho, e o seu filho sai de casa. E o seu filho, então, obstinado, vai embora. Há uma separação. E nós podemos muito bem trabalharmos essa questão da separação com o pecado. O homem foi separado de Deus por conta do pecado. O homem foi separado de Deus lá no Jardim do Éden. Olha, agora você está separado, porque o pecado traz distanciamento entre o homem e Deus. Ele sai da sua casa, e a palavra de Deus vai dizer para a gente nesse verso que ele vive irresponsavelmente. Algumas traduções vão dizer que ele vive dissolutamente, não é? Isso tem uma semelhança com gastar os seus bens, gastar a sua herança com prostituição, com todo tipo de pecado carnal, não é? Para nós aqui, tentamos entender, ele gastou todo o seu dinheiro com bebida, ele gastou todo o seu dinheiro talvez com drogas, ele gastou todo o seu dinheiro com mulheres, com amigos, talvez que se diziam amigos, não é? Porque ele tinha muito dinheiro, talvez. Então as pessoas se achegaram a ele por conta disso. Isso significa viver aqui dissolutamente, tá bem? Então ele sai e tem essa separação, e ele vive essa vida desperdiçando os seus bens, desperdiçando a sua herança. Um jovem quer viver uma vida longe do pai. Mas ele vive essa vida desperdiçando tudo aquilo que o pai dele deu a ele por herança. Gastando sem medir ou sem pensar no dia de amanhã. Sem pensar nas consequências dos seus atos. Sem pensar naquilo que poderia acontecer logo ali na frente. Como nós vimos, esse menino obstinado, esse menino inflexível, agora ali no verso 15, ele pede o que comer. Esse menino que tinha uma herança que era dele, que tinha uma condição social dentro da sua casa, agora passa fome. Agora ele tem por desejo se alimentar. O seu estômago ronca. O seu corpo precisa de substância para que se mantenha em pé. E tamanha é a vergonha desse jovem que a palavra do Senhor diz para a gente que ele desejava comer a comida do porco. Comer a comida de porcos. Porque foi para lá que ele foi mandado, para cuidar de porcos. Esse menino que tinha tudo na casa do pai, agora já não tem mais nada. Agora ele precisa apenas encher o estômago. Ele precisa apenas saciar a fome. E toda essa passagem, todos esses versos, quando o filho volta para casa, nós podemos fazer esse paralelo, não é? Nós podemos pensar que ao tempo que há uma separação, como nós vimos no verso 13, no verso 20 há uma reconciliação. No verso 20 diz que ele se levanta, ele vai para o seu pai, e o pai, quando o vê, corre de encontro ao seu filho. E o verso 20 diz assim, olha, levantando-se foi para o seu pai. Tem uma atitude, é uma atitude diferente daquela que ele tomou inicialmente. De sair da casa do pai, agora ele precisa voltar para a casa do pai. Ele precisa retomar toda aquela vida que ele tinha antes. E o único lugar que ele podia fazer isso, o único lugar que ele podia viver,
novamente, era diante do seu pai, era na sua casa. Então ele toma essa atitude de se levantar e de voltar para os braços do pai. E ao mesmo tempo, então, que ele tinha desperdiçado os seus bens, como ele estava vivendo ali diante dos porcos, cuidando deles, querendo se alimentar da comida dos porcos, quando ele retorna à sua casa, o que acontece com esse jovem? Ele ganha roupas novas. Ele ganha uma nova esperança. Ele ganha um anel no dedo, uma aliança junto com o seu pai. Ele ganha mais do que o reconciliamento, mas ele ganha uma nova vida, porque a vida que ele tinha, ele perdeu. Novas roupas, porque as roupas velhas ficaram lá fora. Novas roupas, porque as roupas do pecado estavam todas pelo caminho. Roupas novas, porque todas as roupas que ele tinha saído de casa haviam se perdido, porque ele havia pecado, porque ele havia errado contra o seu pai. Então era necessário que houvesse uma transformação por completo. E essa transformação ela fica simbolizada através dessas novas roupas, dessa aliança que é colocada no seu dedo, porque o seu pai olha para ele e diz assim: olha, eu, meu filho, te amo e estou trazendo você de volta para junto dos meus braços. Meu irmão, se você pecou, deixa as roupas lá fora. Deixa as roupas lá fora, não traga as roupas velhas, as roupas sujas para dentro da casa do Pai. Mas saiba que o Senhor tem roupas novas para você nessa noite. Saiba que o Senhor tem uma aliança contigo. Deus é esse Pai que tem apenas uma palavra para você: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo porque o meu filho, Jesus, foi para a cruz. Ele morreu no seu lugar. Venha para junto dos meus braços. Você que está me ouvindo através da internet, volte para a casa do Senhor. Se você estiver longe e por um acaso você decidiu um dia sair da igreja, você ainda tem tempo de voltar para a casa do Pai. Esse filho estava desesperado, lá no verso 16, porque ele tinha fome. Mas para que, então, ele, diante do seu desespero, não é? Se nós formos pensar um pouquinho sobre isso, isso é apenas consequência dos seus atos. Então, novamente, eu lembro o texto de Provérbios, não é? Há caminhos que para nós parecem caminhos bons, caminhos de vida, mas esses caminhos apenas nos levam à morte. E daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre morte. A consequência dos atos desse filho, a consequência da decisão dele foi uma só: a morte. Ele estava apenas colhendo as suas decisões. Irmão, meu irmão, saiba que todas as suas decisões há uma consequência. Todos os seus atos, eles vêm, junto deles, vem uma consequência. Seja boa ou seja ruim, ela vem. Temos que tomar muito cuidado com os nossos atos. Tomar muito cuidado com as nossas decisões. E este jovem, nós percebemos que ele não teve cuidado algum. Tanto é que nós vemos o resultado da sua decisão. Mas era necessário então que diante da fome, diante daquela situação, ele reconhecesse então aonde ele estava. E o verso 17 diz que caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passo fome? Ele cai em si, e essa passagem do cair em si vai nos trazer a questão do arrependimento, mas também do reconhecimento, não é? De ele entender o que estava acontecendo com ele. E ele diz assim: olha onde eu estou, olha onde eu cheguei. Até outro dia eu estava na casa do meu pai, estava junto dele, eu tinha talvez tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era do melhor, tinha comida, tinha uma mesa farta, e hoje eu passo fome. E hoje eu estou aqui desejando apenas a comida dos porcos.
aonde eu cheguei. E é necessário que isso aconteça conosco. Isso é necessário que aconteça com aqueles que um dia saíram da casa do Pai. E se você, porventura, um dia saiu e hoje está aqui, se você puxar na sua memória, se você relembrar, com certeza você vai ver que um dia Deus abriu a sua mente e você então entendeu o lugar que você estava. E qual era a sua condição naquele momento para que hoje você estivesse aqui. E ainda que não tenha acontecido isso, se você apenas está aqui porque o Senhor te trouxe, foi também por esta condição. Porque um dia o Senhor te buscou lá no mundo e disse para você: olha só o que você está vivendo. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo bom para você. Se você está passando fome, eu tenho algo que pode saciar a sua necessidade. E era necessário então que esse jovem passasse por isso, para que ele entendesse que na casa do Pai era o melhor lugar que ele pudesse estar. Ainda no verso 15, nós temos o claro entendimento do que é a morte que eu disse há pouco, e nós vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Porque naquele tempo, irmãos, um jovem que possuía uma herança, filho de alguém que tinha uma certa quantidade de dinheiro, para ele, depois de um tempo, estar cuidando de porcos era algo extremamente degradável. Era algo extremamente, como posso dizer, a sociedade iria olhar para ele e dizer: olha, mas aquele lá não é o jovem filho daquele fazendeiro? Filho daquele homem que há tantas posses? Mas olha só a condição dele. Ele foi largado, ele foi abandonado, única e exclusivamente pela sua decisão. Ele estava morto, irmão. Ele estava morto espiritualmente. Ele estava distante da casa do Pai. Cuidar de porcos, irmãos, era a pior coisa que havia na época. E foi essa condição que ele chegou. Da onde ele estava na casa do Pai, sendo servido pelos trabalhadores do seu Pai, hoje ele estava no mais profundo da sociedade. Na condição mais, na pior condição que a sociedade poderia impor a uma pessoa. O jovem que tinha dinheiro, o jovem que tinha uma herança, hoje não tem mais nada nos seus bolsos. Separados do Pai, irmãos, nós estamos mortos espiritualmente. Mais uma vez, se você estiver aí me ouvindo, longe da casa do Pai, saiba que você está morto espiritualmente. E que se Jesus Cristo voltasse hoje, você estaria o resto da eternidade distante de Deus. O inferno, meu irmão, é logo ali. O inferno, meu irmão, é você ter fome e não ter o que comer. O inferno, meu irmão, é você buscar um amigo para se consolar e você não ter esse amigo. O inferno é você querer o abraço de um pai e lembrar que o seu pai está distante, que o seu pai está longe de você, e você não terá o abraço do seu pai. Mas houve um tempo para esse jovem. Esse jovem conseguiu voltar. E o verso 24 que nós lemos foi o último verso, diz assim: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Só há um lugar que há uma alegria verdadeira. E este lugar é a casa do Pai. Meu irmão, só há um lugar que você pode viver e viver uma vida espiritual conforme a vontade de Deus. Este lugar é aqui. Este lugar é a casa de Deus. Este lugar é estar junto do seu Pai. Este lugar é estar junto daqueles que querem viver esta vida de serviço ao Senhor. A verdadeira alegria é estar aqui porque a palavra de Deus nos diz isso. Olha, este meu filho estava morto e ele reviveu. Este reviveu é que ele teve uma nova chance. Morto espiritualmente antes, agora ele se encontra ressurreto espiritualmente. Irmãos, cuidado. Tomemos cuidado com as nossas decisões.
porque podemos morrer espiritualmente. E é necessário, e foi necessário para esse jovem passar por tudo aquilo, para que ele entendesse que só na casa do Pai haveria alegria, que só na casa do Pai haveria vida. Essa vida não seria junto daqueles amigos, essa vida não seria gastando todo o dinheiro que ele possuía, mas essa vida espiritual só seria diante do seu Pai, abraçando o seu Pai, vivendo junto com o seu Pai, sentindo o carinho e o amor do seu Pai. Há ainda mais um ponto que nós temos que trabalhar na vida deste jovem, que está no verso 19. Porque esse jovem diz assim, olha, quando ele cai em si, quando ele reconhece que ele precisava voltar para a casa do pai, ele diz nos seus pensamentos, olha, eu vou voltar para o meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra ele, e aí ele completa, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de teus trabalhadores. Há uma autocondenação desse jovem. Esse jovem, além de reconhecer que ele precisava voltar para a casa do pai, ele se autocondena, porque ele diz assim, olha, eu vou dizer para o meu pai, eu já não sou digno de ser chamado como um dos seus filhos. Me trata, pai, como um dos teus trabalhadores. Única e exclusivamente porque ele tinha fome. Ele precisava saciar uma necessidade. Então ele sabia que se ele chegasse diante do pai, ele iria dizer a ele, pai, me trata como um trabalhador, apenas para que eu tenha pão para comer. E a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é fantástica. E Jesus Cristo, quando relata esse conto aqui para aqueles que ouviam, para os mestres da lei, para os fariseus que o ouviam, para toda a população que estava ali, ele diz que quando o filho chega diante do pai, e agora eu vou entrar nessa ação do pai, trabalhando essa autocondenação do filho, porque ele chega diante do pai, e no verso 21 diz que, verso 20 e 21 diz assim, que quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu, se encheu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Aí o filho disse o seguinte, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lembra do pensamento dele? Ele estava lá com os porcos. E ele pensou o seguinte, vou chegar para o meu pai, vou pedir perdão e vou dizer, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque eu tenho fome. Mas quando ele chega diante do pai, ele diz, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. E antes que ele completasse a frase, antes que ele dissesse para o pai, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai dele cessa aquela frase e diz, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu com ela e ponde-lhe um anel nas mãos e nos pés. O pai sabia que aquele filho pediria isso a ele. O pai sabia que aquele filho chegaria diante dele humilhado. O pai sabia que o filho chegaria diante dele desgastado de toda a vida que ele viveu. Sabia que ele chegaria com fome. E que ele talvez pediria para ele, pai, me trata como um trabalhador, porque eu estou aqui, pequei contra o Senhor, estou me humilhando diante de ti, Senhor, e eu preciso da sua ajuda. Mas o que nós vemos aqui é a atitude de um pai que perdoa. A atitude de um pai que não deixa o seu filho terminar aquela frase onde ele diria, pai, me trata como um trabalhador. Não, filho, você não é um trabalhador, você é o meu filho. E se você está aqui, eu te perdoo nessa noite. Se você está aqui, meu filho, eu te perdoo daquilo que você fez contra mim. Você pediu a sua herança e você viveu a sua vida. Mas o que eu tenho para você não é um julgamento, o que eu tenho para você é perdão. E quando você chega diante do Senhor, quando você chega diante do Pai, meu irmão, saiba que o Senhor, a única coisa que Ele vai fazer é te perdoar. A única coisa que Ele vai fazer é olhar para você e dizer, olha, você é meu filho. E se você porventura saiu daqui, se você saiu debaixo dos meus braços, se você saiu de longe do meu cuidado, de perto do meu cuidado, está longe, mas você está voltando humilhado, eu te perdoo. Saiba, meu irmão, que o Senhor tem perdão para você nessa noite.
O Senhor tem perdão para você aqui neste lugar. Se você está vivendo uma vida longe do Senhor, ainda que esteja aqui, saiba que o Senhor está disposto a te perdoar. Mas para isso, você precisa possuir este caráter de volta do filho para casa. Um caráter humilhado, um caráter de autocondenação, um caráter que você se reconhece como pecador, que você reconhece que precisa do Pai e que está disposto a trabalhar para o Senhor. O pai, então, perdoa o filho. O pai interrompe aquela frase do filho: olha, você não vai voltar e trabalhar como um dos meus trabalhadores, você está voltando como meu filho. E aproveitando que nós então entramos na atitude deste pai, nós vamos trabalhar apenas uma ideia sobre aquilo que o pai fez durante toda a ação desse filho. O verso 12 que nós lemos lá atrás, diz que o pai deu a parte da herança para o filho. Quando o filho pede para ele: pai, me dá a parte da minha herança, o que o pai fez? O pai não chegou para ele e disse: filho, não, mas fique, filho, porque eu te amo. Não, o pai repartiu e deu. O pai repartiu a parte que era dele e permitiu a sua ida. E Deus faz o mesmo conosco. Deus faz o mesmo com as nossas vidas. E isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio. As suas decisões, meu irmão, estão todas diante de Deus, mas Ele não interfere em nenhuma delas. Porque você vai colher aquilo que plantar. Você vai colher aquilo que você, as suas decisões, aquilo que você decidir, certamente haverá um resultado. Certamente haverá uma volta a você. E foi aquilo que aconteceu com o jovem, mas era necessário que acontecesse porque o jovem precisava aprender que estar na casa do pai não era uma obrigação, mas tinha que ser um desejo. Tinha que haver um desejo na vida do seu filho de estar diante do seu pai, de estar na sua casa, vivendo aquela vida. Ele não era obrigado a estar ali. Por isso, então, o pai dá a parte dele e diz: filho, aqui está a tua parte. A Bíblia não conta se ele disse algo, justamente para que nós entendamos assim: filho, você quer ir? Vá, aqui está a tua parte. Se nós quisermos sair, irmãos, da casa do Pai, Deus não vai te impedir. Deus vai deixar você ir. Mas saiba que para todas as suas decisões haverá um resultado. Haverá algo que virá de encontro às suas decisões. Mas este pai, irmãos, que deixou o seu filho ir, e este texto é fantástico, que se nós prestarmos atenção, que quando o jovem volta, não é no verso 20, diz que o pai o viu ainda longe. Irmãos, pensa comigo. Para um pai ver um filho ainda longe, é muito fácil de entendermos. Significa que ele estava à espera do seu filho. Ainda que o seu filho tinha dito para ele: pai, dá-me a parte da minha herança que eu vou viver a minha vida, não houve um dia que aquele pai não olhou para a estrada e disse: o meu filho vai voltar. O meu filho vai retornar para a minha casa. Aquele pai aguardava aquela data ansiosamente. Porque se um pai não aguardasse, ele dificilmente viria o seu filho longe. Possivelmente ele viria o seu filho quando ele estivesse adentrando a porta da sua casa. Quando ele então gritasse: pai, estou aqui, me perdoa. Mas não. Aquele pai olhava todos os dias para a estrada, olhava todos os dias para o caminho, porque ele dizia lá longe: eu ainda vou ver o meu filho voltando. Eu ainda vou ver o meu filho retornando. E eu estou disposto a correr para ele, abraçá-lo e o beijá-lo, porque ele é o meu filho. Irmão, saiba que o Senhor está disposto a te abraçar. Independente daquilo que você fizer, independente daquilo que você tomar por atitude, saiba que o Senhor está olhando para você. E aonde você estiver, Ele te aguarda ansiosamente para te abraçar e te beijar. E para reconstruir com você uma aliança de perdão e uma nova vida. Um dia ele vai voltar. Esse era o pensamento daquele pai.
E ele aguardava essa data ansiosamente, ele guardava essa data olhando para aquele lugar e ele dizia para os seus trabalhadores: olha, o meu filho vai voltar, eu creio. O meu filho vai voltar e ele vai voltar aqui porque ele foi buscar uma vida para aprender algo. E quando ele voltar, eu estou disposto a perdoá-lo. Irmãos, qual tipo de filho você é? Porque aqui nós temos dois tipos de jovem. Vamos lembrar? O primeiro é aquele que sai de casa obstinado, aquele que sai de casa impetuoso, aquele que sai de casa disposto a gastar o seu dinheiro, querendo viver a sua vida, não se importando com aquilo que o seu pai poderia dizer a ele. E nós temos o filho que se arrepende, que volta humilhado para a casa do pai e que tem desejo no seu coração de ser tratado como um dos seus trabalhadores. Que filho você é, meu irmão? Mesmo dentro das igrejas, muitas são as pessoas que vivem pensamentos longe e fora da casa do Pai. Mesmo dentro das igrejas, hoje, há pessoas que estão querendo viver as suas vidas da maneira que eles querem e longe daquilo que Deus quer que eles vivam. Querem viver uma vida dissoluta, querem viver uma vida irresponsável, longe da casa do Pai. E eu não digo isso apenas para jovens, não. Há muitas pessoas que dentro da própria casa do Pai já não querem mais ouvir a palavra de Deus, já não querem mais ouvir as instruções do Senhor, e estão querendo viver uma vida longe da casa de Deus, longe da casa do Pai, sem cobrança, sem ouvir aquilo que Deus tem para ele, querem apenas viver a sua vida. Já estou cansado, Senhor, daquilo que o Senhor tem falado para mim. Eu não quero mais saber, Senhor, do que eu tenho que fazer. Não, eu quero viver a minha vida. Não são poucos os que estão dentro das igrejas assim. Querem viver uma vida dissoluta, querem viver uma vida totalmente distante de Deus. Qual tipo de filho você é? Esse tipo de filho? Ou o filho, então, que a cada dia se arrepende dos seus pecados, que a cada dia volta para os braços do Senhor, que a cada dia se humilha diante do Senhor e diz: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, Pai, me perdoa. Que tipo de filho você é? Que tipo de jovem você é? Cuidado, meu irmão, porque o nosso tempo é pouco, o nosso tempo está acabando. Houve um autor, eu tentei buscar quem foi que disse isso, não consegui encontrar, mas ele disse o seguinte, que hoje o trabalho de pastores, trabalho de algumas igrejas tem sido tão difíceis, porque o trabalho de muitos desses tem sido de cristianizar os próprios cristãos, em vez de fazerem aquilo que a igreja deveria fazer, que era ir ao mundo e evangelizar. Primeiro, estão tendo que trabalhar o coração daqueles que estão dentro das igrejas, para depois saírem. E isso leva tempo. Porque as pessoas estão vivendo dentro das igrejas, e elas perderam o amor ao Pai. Elas perderam o respeito ao Pai. E elas vivem dentro das igrejas apenas uma vida, digamos, uma vida fantasiosa, uma vida em troca de algo, porque se eu estou aqui, o meu Pai vai me dar algo, e não é assim. Então é necessário que algumas igrejas trabalhem esse tipo, façam esse tipo de esforço, primeiro dentro das igrejas, para que depois trabalhem. Irmãos, cuidado para que você não seja um desses. Tendo que ser cristianizado novamente, tendo que ser ensinado novamente as bases do cristianismo, para que depois você então possa ser instrumento e um servo do Senhor. Você que está me ouvindo aí na sua casa, você que está me ouvindo através da internet, se você estiver longe do Pai, se você decidiu este caminho,
Ainda há um tempo. Este jovem teve este tempo. Este jovem teve este tempo de se arrepender e de voltar para a casa do pai. Teve este tempo de passar por essa dificuldade, por este trabalho. Teve esse tempo de ter que se humilhar, porque viu que passava fome. E ter tempo de voltar para a casa do pai. Talvez, irmãos, você que está aqui, não tenha esse tempo. Talvez você que esteja ouvindo esta ministração, talvez não tenha esse tempo. Se porventura passar no seu coração ou na sua mente o desejo de viver a sua vida ali fora, você pode ir, porque o pai vai deixá-lo. Mas talvez não haja tempo de você se arrepender, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando. E talvez não haja tempo de voltar à casa do pai, se humilhar e pedir perdão. Abaixe sua cabeça. É necessário que nós nos arrependamos a cada dia daquilo que temos feito diante do Senhor, das nossas decisões, daquilo que temos feito diante do Senhor, daquilo que temos tomado por modelo de vida, por perspectiva de vida, por expectativa de vida, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, muitas vezes longe da casa do Pai. Ah, Senhor, aqui estamos nós. O Senhor conhece os nossos corações. Olha para dentro das nossas vidas nesta noite, Senhor. Pai amado, cria em nós um desejo, Senhor Deus, de nos humilharmos diante do Senhor a cada dia. Senhor, dá-nos tempo, ó Pai amado, diante de Ti, Jesus, assim como este jovem teve, de se humilhar diante do Senhor, de pedir perdão dos seus pecados, de voltar para a casa do Pai, de se humilhar diante de Ti, Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados nesta noite, Senhor. Para, ó Pai amado, que se porventura, Senhor Deus, estivermos longe de Ti nos nossos pensamentos e nas nossas intenções, Senhor, não venhamos a perder, Senhor, uma eternidade inteira longe de Ti, Jesus. Sabemos que o Senhor está perto, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas a cada manhã, Senhor. Oh, Deus amado, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, nesta hora, Senhor. Tenha misericórdia desses meus irmãos que estão, Seu Deus, assistindo a esta gravação, Senhor. Aonde estiverem, Senhor Deus, alcança os seus corações, ó Pai. Senhor, nós não queremos ser como este jovem, ó Deus, impetuoso, obstinado, Senhor, que olhamos para o Senhor, ó Deus, e queremos viver a nossa vida. Não, Senhor, mas nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Senhor, cria em nós um novo coração, Senhor. Cria em nós um coração, Senhor Deus, um coração que reconheça ao Senhor como Pai. Um coração, ó Deus, arrependido das nossas atitudes, Senhor. Um coração, Senhor Deus, disposto a estar mais perto de Ti, Senhor. Pai amado, nos perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa aqueles, Senhor Deus, que estão nos ouvindo, Senhor. Aonde esta palavra chegar, Senhor Deus, que o Senhor possa ir de encontro aos corações, ir de encontro, Senhor Deus, aos pensamentos, ó Deus, e aqueles, ó Deus, que um dia passaram por dentro das igrejas, ó Deus, que um dia aqueles, ó Deus, que estiveram na sua casa, Senhor, tenham tempo de retornar, Jesus. Não há nada que possamos fazer, Senhor, só o Teu Espírito, de buscá-los, de convencê-los, ó Deus, dos seus pecados, de mostrar a eles, ó Deus, as condições que estão vivendo hoje. Senhor, ainda há tempo de buscá-los. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia dessas vidas. Tenha compaixão desses corações e cuida de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, fica conosco no decorrer desta semana. Cuida das nossas vidas, cuida dos nossos passos, cuida dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas intenções. E que possamos, ó Deus, não sair da Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meu irmão, no próximo domingo, recado do pastor Daniel, nós vamos ministrar o culto e a celebração da ceia do Senhor. Na terça-feira, reunião de oração presencial, venha orar. Na quarta-feira vai o culto, não é online dessa oração na terça. Sábado, os jovens, sexta-feira, estudo bíblico, tá bom? E no domingo, culto com a ceia do Senhor aqui na igreja. Deus te abençoe. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Deseja a ele uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.